Shabbat Shalom a todos. Bem, estamos iniciando nossa live e hoje vamos falar sobre um assunto que é um assunto de todos os momentos, desde que o Eterno criou Adão, que após a desobediência de Adão e Havá, lá no Gan Éden, adquiriu, contraiu para si este que nós chamamos de pecado, e que em hebraico não existe realmente essa palavra pecado. A palavra original na Torá é hatá. Hatá quer dizer errar o alvo. Quando o Eterno falou para Adão que ele podia comer dos frutos de todas as árvores que estavam no Gan Éden, menos uma, ele não poderia comer do fruto dela, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o seu fruto ele não poderia comer. E Adão, nós sabemos a história, junto com a sua mulher, Havá, ela primeiro desobedeceu e trouxe para ele, e ele junto com ela seguiu o mesmo caminho. Então, caiu em desobediência e através da sua desobediência, eles cometeram um hatá, que nós chamamos de pecado, e a partir daí vieram as consequências para eles e para todos os que vieram depois dele, para toda a raça humana, até no final dos tempos, quando haverá o Tikkun Olam, haverá uma correção no mundo inteiro, e o mal será tirado da terra, então, com certeza estaremos livres do hatá. Mas nós vamos falar um pouco hoje sobre exatamente isso, pecado, hatá. Existem 3 tipos de pecado, 3 formas de hatá. Pelos estudos da Torá, principalmente da Kabbalah, nós encontramos que existe o primeiro tipo, que se chama Het. Het são os pecados involuntários. E esses pecados involuntários, todo ser humano ele comete, isso seja por pensamento, seja por palavras, por atos, ele está sempre, de alguma forma, entrando nesta transgressão que é o Het. É uma das formas de pecado, que são os pecados involuntários. Ele faz, pratica de forma involuntária, existe. Você não fez intencionalmente, mas cometeu. E quando se comete, é ação, de qualquer forma nós transgredimos. Então, tem o primeiro, que é o Het. Depois nós temos o Avon. Avon, que são os desejos. E esses são realmente os que mais atingem o ser humano, que são os desejos. Por quê? Porque o ser humano, ele tem a sua parte que é da mente, que é do conhecimento, do entendimento, da lógica, do raciocínio, E, normalmente, nós, seres humanos, deveríamos agir pela razão. Mas existe o outro lado, que é o lado dos sentimentos, E os sentimentos têm a ver com os desejos, com aquelas vontades, isso seja em qualquer área, desejos na questão do ego, do egoísmo, desejos que vão além daquilo que nos é proporcionado de uma forma saudável, mesmo
agindo pela razão, mas a emoção atropela a razão e esses desejos exacerbados levam a cometer muitos erros. E também tem os desejos na questão sexual, né? Que é um grande problema. Nós estamos vivendo uma era muito difícil, onde a sexualidade ela é exacerbada, onde o ser humano ele não conhece limites, né? Essa questão da sexualidade, nós sabemos a questão do amor livre, do sexo livre, né? Das formas mais promíscuas que o ser humano se sujeita às práticas sexuais, né? Além das questões pornográficas, né? E isso tudo gera esse pecado que é o avon, que são os desejos exacerbados do ser humano em todas as áreas, na questão egoísta, na questão dos desejos, apetites sexuais exacerbados, e seja também na questão de saciar os desejos em todas as formas, até na questão de gula, né? A alimentação, pessoas que normalmente vão além daquilo que é necessário, que o organismo necessita, exageram, e é tanto que tem gerado muitas doenças, obesidades, problemas de saúde muito sérios, muito graves, como a questão das taxas de colesterol, né? Diabetes e muitas outras coisas. Isso vem da questão dos desejos, que é uma forma de ratá, uma forma de pecado, né? E é o segundo dos 3 tipos de pecado, que o nome é avon. Então, esses 2, por aí a gente já tira que realmente é algo tremendamente sério e que nós devemos nos policiar, né? Observar os nossos comportamentos, tanto nas questões até involuntárias, que é no caso do hate, e na questão do avon, que são os desejos, né? Os desejos de formas múltiplas, que nos levam a pecar, a cometer avon, né? Que é este tipo de pecado. E nós pecamos contra nós mesmos, nós pecamos contra o nosso próximo e, acima de tudo, nós pecamos contra o Eterno através dessas 2 formas de ratá, essas 2 formas de pecado. Então, fica esta palavra, né? Essa pequena assunto que nós estamos trazendo, para nós nos situarmos, né? Como nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando conosco e com o próximo, e também com o nosso Criador. Fazermos uma introspectiva, né? Ver, analisar e tentar mudar, né? O nosso comportamento na questão dos desejos, ter o autocontrole, né? Ter equilíbrio. Na questão involuntária, alguém pode dizer assim, não, mas pensamentos, algumas práticas involuntárias nós não podemos evitar. Na realidade, é uma verdade e ao mesmo tempo não é bem assim. O primeiro pensamento nós não podemos evitar. É como você não pode evitar que o pássaro venha sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele não permaneça, né? Então a mesma coisa são os pensamentos, né? São os desejos, são os pecados involuntários, pensamentos que vêm voluntários, e às vezes até uma prática que vem por esse pensamento, nós fazemos involuntariamente e nós sabemos que erramos, né? Então, nos policiarmos para não deixar que isso aconteça novamente. E, por final, nós temos o terceiro dos 3 tipos de pecado, que é o peshat. O peshat é o pecado, né? É ratá, é raual mesmo no sentido de rebelião contra o Eterno. O que seria rebelião contra o Eterno? É toda forma de situação em que nos colocamos em desobediência à palavra do Eterno, aos mandamentos do Eterno, aos preceitos do Eterno, aos ensinamentos do Eterno. Quando o Eterno diz, não faça,
Não. Então, esse preceito, este não faça, é, é um mandamento, né? Que o Eterno está dando para que a gente cumpra esse mandamento e não fazer. E também, quando o Eterno diz faça e nós não fazemos, nós estamos entrando na mesma forma de desobediência. Então, começa a rebelião, começa por aí, né? Na questão de fazer o que ele não mandou, o que ele disse para não fazer, e não fazer aquilo que ele disse que é para fazer, né? Então, nós já começamos a entrar pelo caminho errado aí, né? É o pecado. É quando nós iniciamos uma forma de rebelião contra o nosso Criador. Quando vamos de encontro à sua palavra, como nós desobedecemos a sua palavra. Então, além dos outros dois, que nós já falamos, né? O primeiro que é o hate, que são os pecados involuntários, né? O segundo que é o avon, que são os desejos, e, por fim, o terceiro é a rebelião contra o Eterno, né? Quando nós aceitamos uma ideia de que existe uma outra força, independente do Eterno, é uma força independente, e que se equipara a Ele, né? Que se iguala a Ele, nós estamos cometendo um pecado grave, que é de idolatria e rebelião, né? Você está colocando algo que foi criado pelo Eterno, porque todas as coisas foram criadas por Ele, pelo Eterno Kadosh Baruch Hu. E quando nós criamos essa ideia de que existe uma força que é independente, que é igual a Ele, ou que luta contra Ele, então nós estamos cometendo idolatria e é um pecado de rebelião, né? Então, e aí assim por diante, muitas outras formas, né, de pechar, de agir de forma contrária à vontade do Eterno. A murmuração, quando nós murmuramos, às vezes passamos por problemas, por dificuldades, estamos numa luta, estamos num deserto, e nós começamos a dizer, Deus me abandonou, Deus não está mais me vendo, o Eterno não está mais cuidando, se distanciou, se afastou de mim, e começa a murmurar, isso não é vida, isso não sei o quê. Então, nós estamos incorrendo neste pecado, neste ratá, que é pecado, que é rebelião contra o Eterno. Estamos falando contra o nosso Criador, aquele que nos criou todos os mundos, criou todas as coisas e que nos mantém vivos, né? Que nos dá, que nos proporciona a vida, que nos proporciona as bênçãos, os cuidados, né? O ar que nós respiramos, o alimento que nós nos alimentamos. Sim, você vai no mercado e compra, né? Seu arroz, sua farinha, seu feijão, sua verdura, né? Seus laticínios, mas lá no campo, quando o semeador semeia aquela semente, quem faz ela brotar e dar frutos não é a terra, não é o seu dinheiro, quem faz é o Criador, é o Eterno, é a força vital, é a vida que o Eterno dá para a sua criação, tanto para os seres vivos, como para os vegetais, para os animais, para o ser humano. Então, é dele que flui a força vital, a vida, né? Que ele mantém tudo funcionando, né? Então, quando nós murmuramos contra o Eterno, porque, que vida miserável, alguém diz, que Deus nos livre, Deus nos guarde, que vida, que não sei o quê, aquela coisa, aquela reclamação revoltosa. Então, nós estamos entrando por este caminho, estamos praticando o pecado, que é o pecado de rebelião contra o Eterno. E existem muitos outros exemplos que nós podemos aqui citar, que se enquadram dentro deste terceiro tipo de pecado que nós, seres humanos, que a humanidade incorre por ele. Então, isso vem desde Adão, né? De ter cometido ratá, errado algo, em desobediência ao Eterno, ao Criador, e ele enveredou por este caminho. E através da sua queda, nós passamos também a herdar,
né, as consequências do ato de Adão, e nós não podemos culpar Adão pelo que nós erramos, não. O Eterno nos deu livre-arbítrio e colocou o caminho da vida diante de nós e o caminho da morte. O caminho da vida é esse, que observemos os seus preceitos, os seus mandamentos e que observemos, né, que andemos por ele, cumprindo a sua palavra, obedecendo os seus preceitos, seus mandamentos. Então, o caminho é esse, é obedecer aos mandamentos do Eterno, é praticar as mitzvot, é praticar aquilo que o Eterno nos ensina para que nós devemos fazer, para que possamos ir bem. E o caminho da morte é a desobediência, é não praticar aquilo que o Eterno mandou, é ir por outro caminho, praticar outras coisas contrárias ao que o Eterno ordenou. Então, exatamente isso que acontece. Como tem ratá, que é pecado, né, para nós aqui no mundo ocidental, pecado. No hebraico, ratá, errar o alvo. Como tem da'at, né? Da'at, que é conhecimento, que é o contrário de errar o alvo. Quando você pratica da'at, quando você adquire conhecimento e coloca em prática, estamos acertando o alvo. Estamos acertando o alvo porque estamos praticando o conhecimento do Eterno, a palavra do Eterno, que Ele nos ensinou. Então, isso é importante. E para fecharmos aqui esta pequena palavra, né, este pequeno ensinamento, nós vemos que Adão, de uma só vez, na desobediência de lançar mão do fruto do conhecimento do bem e do mal, lançar mão de forma que não era devida, porque estava proibido, ele não estava em condições, naquele momento, de lançar a mão, o nível espiritual de Adão, ele tem que se elevar, e não de desobedecer, e ele desobedeceu. Então, a única ação do pecado de Adão causou 3 coisas de uma só vez, numa só ação, que foi idolatria, no pecado dele, assassinato e incesto. As consequências do pecado de Adão foram rapidamente manifestas através de 1 ou 2 gerações que vieram subsequente, que são seus filhos, né? Veio o assassinato, né, do Caim ao Hevel, veio a idolatria, que passou a ser praticada logo depois, né, até chegar em Nimrod, e aquelas coisas que nós sabemos, em gerações logo próximas, desculpa, e incestos, né? Nós vemos que aconteceram incestos, e de forma muito exacerbada em vários lugares, estavam tudo isso dentro do pecado de Adão. As consequências do pecado de Adão. Por quê? Incesto. Porque houveram atos, como no caso do Noa, né? Do Cã, né? Que era filho de Noé, e do seu neto Canaã. Noé vai e toma um vinho, que aqui já é bem mais adiante, não está totalmente ligado a essa questão do incesto, mas eu estou citando isso para ver que as consequências são graves. Então, o Noé, ele vai plantar uma vinha logo quando eles saem da arca, e ele faz vinho, né, e toma um vinho e fica embriagado, fica bêbado. O que acontece? Seus filhos, né, o Cã e o Canaã, eles vão e fazem o que? Eles castram o seu próprio pai e avô, para que ele não pudesse mais ter filhos, para que ele não tivesse mais que dividir aquilo que eles iriam adquirir, porque agora eles estavam como donos da terra, né? Daquela região onde eles estavam. Então, eles praticaram uma barbaridade, tanto que foram amaldiçoados. Então, veja bem, ratá, pecado, ele traz muitas consequências. E nós sabemos disso porque nós vivemos aqui neste mundo, nós vivemos e praticamos pecado, mesmo que involuntários ou que voluntários também, mas agora com conhecimento das Escrituras, com conhecimento do Eterno, nós sabemos
é exatamente o que eles causam, né? O mal que o pecado causa ao ser humano, à sua alma. E sabemos a forma e os tipos como agem dentro de nós e fora de nós. Então, o que nós devemos fazer? Procurar observar a palavra do Eterno, de Kadosh Baruch Hu, procurar colocar em prática os seus ensinamentos e nos afastarmos de todo o pecado, né? Rata, errar o alvo, não mais. Procurar sempre dar, acertar o alvo, praticar o conhecimento do Eterno, os ensinamentos do Eterno na nossa vida. Então, fica, né, esta palavra para todos nós, e que nós que caímos juntamente com Adão, porque toda a raça pecou, todos nós cometemos ratá, possamos fazer como Adão, que corrigiu o seu pecado, o seu erro, e toda a humanidade tem que corrigir, né? Fazer essa techuvá, esse retorno para o Eterno, através do conhecimento do Eterno, através da prática das mitzvot, dos preceitos que o Eterno ordena que façamos, e através da obediência à sua palavra, sabendo que o Eterno é um, indivisível e incorpóreo, que não há outro além dele, né? Não há um semelhante a ele, não há um segundo. Ele é um, e devemos guardar a sua palavra, observar os seus preceitos. Então, Shabbat Shalom para todos. Shalom.